A paz de Cristo, Deus abençoe grandemente a sua vida, seja bem-vinda a este devocional. Hoje vamos ler o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17, onde fala que Jesus começou a pregar. Feche seus olhos. Santo Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento, por essa oportunidade de ouvir e ler a Tua Palavra, de aprender contigo, Espírito Santo. Esteja junto conosco, esteja aqui comigo, esteja aí com essa pessoa que está ouvindo essa mensagem e que o Senhor venha, Pai, a nos encher da Tua presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor renove, Senhor, a alegria da salvação. Renove a esperança nesse dia, em nome de Jesus. Amém. A paz. Se você não me conhece, seja bem-vindo. Eu me chamo Camila Antoniazzi, amém? A palavra diz assim: Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aleluia. Santo Deus, essa é a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, Senhor, me usar como um instrumento Teu para falar aquilo que Tu queres falar nesse dia. Faz saltar aos meus olhos o versículo que o Senhor quer que eu explique com mais atenção, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, aqui estamos dando continuidade à leitura que foi feita ontem, estamos num devocional de leitura contínua. Então ontem falamos sobre a tentação de Jesus. Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali foi tentado. E ele venceu ali naquela prova, ele resistiu ao diabo, ele passou por aquela situação e imediatamente a leitura já mostra que Jesus começou a pregar. Então, eu quero te falar algo que eu experimentei na minha vida e a palavra nos dá amparo para entender isso. Quando você estiver passando por um deserto, por uma prova, sentindo-se tentada, sentindo-se oprimida, com situações adversas sobre a sua vida, provavelmente o Senhor está te conduzindo a um novo tempo na tua vida. Aqui Jesus ele começou a pregar, mas antes veio uma luta muito grande. Algo que se ele não tivesse se posicionado, ele teria cedido às investidas de Satanás. E quantas de nós, infelizmente, ainda na etapa de sermos tentadas, caímos. Mas eu quero te dizer que Deus não tenta a ninguém. Quem é o tentador é o diabo. Mas nós somos tentadas pelos maus desejos do nosso coração. E as provas, elas vêm para nos revelar, inclusive o que está dentro do nosso coração, que muitas vezes a gente não sabe. Muitas vezes o nosso coração tem coisas tão profundas e enraizadas que o Espírito Santo, nas provas, faz sair para fora aquela situação. É a mesma coisa, por exemplo, quando você, um exemplo bem simples, bateu o dedão do pé no sofá, ou o dedinho, qualquer dedo. E imediatamente você fala algo que ainda está dentro do teu coração. Às vezes sai uma palavra torpe que você nem
pensou que ainda estivesse lá, mas naquela situação, naquele momento, sai para fora. E nos momentos difíceis que a gente expressa a reação que ainda está lá dentro, no momento de uma afronta, de uma briga, de uma discussão, a nossa reação revela ainda aquilo que Deus tem que tratar em nós. É sobre isso. E agora Jesus começa a pregar e aqui fala que Jesus ouviu que João tinha sido preso. João Batista, aquele que estava pregando arrependimento, anunciando o arrependimento, endireitando os caminhos para que Jesus começasse o ministério, né? Esse João, ele foi preso porque, eu vou ler aqui o que está escrito exatamente na Bíblia King James de Estudo, que fala aqui sobre coisas bem interessantes, eu vou ler para não perder nenhum detalhe. João Batista tinha sido lançado na prisão porque ousou dizer que o casamento de Herodes, Antipas, com a esposa de seu irmão era imoral. Por conta disso, porque João Batista disse que era imoral o relacionamento que Herodes, o rei Herodes, estava vivendo, ele foi lançado na prisão. Então enxergamos, né, que a verdade muitas vezes vai nos conduzir a prisões. Ser cristã, viver o que a palavra de Deus nos ensina não é fácil. Que o Senhor nos dê sabedoria para viver nesse mundo que está cada vez pior. As notícias aí revelam situações parecidas, né? De situações injustas, de pessoas sendo presas, até por pregar o evangelho. Não aqui no Brasil ainda, eu não estou profetizando, mas é que está cada vez pior e a tendência próxima à volta de Cristo é realmente o cerco ficar cada vez mais fechado, mais difícil para nós cristãos. O evangelho já não é mais aceito, as pessoas não aceitam a verdade, a palavra, e simplesmente falar o que está na palavra é um motivo muitas vezes de grande discussão. Dando continuidade aqui. Então Jesus ficou sabendo e ele, nesse momento, ele saiu de Nazaré e foi viver em Cafarnaum. Saiu de Nazaré, um lugar pequeno, um lugar distante, e foi para Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, mais uma vez, enxergamos aqui profecias se cumprindo, palavras que anunciavam como seria o Cristo, o que ele faria, enfim, inclusive para comprovar que Jesus é o Cristo. Jesus é aquele aguardado, esperado, ainda que os judeus não tenham reconhecido. Veio para os seus e os seus não o conheceram. Eu quero ler algo aqui agora interessante sobre essa mudança que Jesus fez para Cafarnaum. Jesus ele fez uma importante mudança, porque Cafarnaum ele era um centro pesqueiro bem maior às margens do lago da Galileia. Ali tinha muitos soldados, ali tinha muitas pessoas que vinham de longe, olha só o que fala. Uma vez que Cafarnaum estava junto à costa do Mar da Galileia, isso também proporcionava fácil acesso a todas as demais cidades ao longo da costa da Galileia. Deste modo, ao escolher cidades ao longo da costa da Galileia, a movimentada Cafarnaum, Jesus estava apto para alcançar muitos judeus e gentios. Aleluia! Jesus, ele não faz nenhuma mudança sem propósito. Ele se mudou em tempo oportuno. E que tempo oportuno era aquele? Um tempo de perseguição. Não é assim, está tudo bem. Teve gente que disse, mestre, sai daqui porque João está preso e vão querer te prender. Teve gente que falou aqui em algum lugar da palavra. Mas Jesus não se importou. Naquele momento que João foi preso, ele foi para Cafarnaum para começar o ministério dele. Porque Jesus se preocupava mais com as almas do que as pessoas estavam falando ou querendo que ele fizesse. Jesus não se preocupava em agradar as pessoas, se preocupava em agradar o Pai. E aqui, daí em diante, né, Jesus ele começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aleluia. Aleluia, Santo Deus. Eu e você, novamente aqui falando sobre arrependimento. Todos os dias precisamos
alinhar nossa vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade do Senhor e nos arrepender. João Batista pregou de arrependimento, Jesus pregou de arrependimento e eu e você precisamos anunciar o arrependimento. Porque através do arrependimento há perdão de pecados e quando há perdão de pecados há salvação. Quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos salvas daquilo que está por acontecer, que é a destruição dessa terra, que é o fim desse tempo, para que um novo tempo em Cristo, onde Cristo reinará, aconteça. Então, no devocional de hoje, eu quero te lembrar algumas coisas. Não tenha medo de dar passos segundo a vontade de Deus, ainda que pareça ser arriscado e perigoso, porque Deus está contigo, amém? Aleluia! O Senhor, muitas vezes os tempos oportunos para Deus surgem nos meios das adversidades. Ai, tá dando tudo errado e não sei o quê. Vou começar a fazer um bolo aqui para ajudar minha casa. E muitas mulheres que começaram a fazer isso hoje são empreendedoras, têm empresas de bolos, de doces. E tudo começou num momento de adversidade, onde ela meteu a coragem vinda dos céus, ainda que ela não creia. Mas Deus, Ele é um Deus amoroso com todas as suas criaturas. E elas, naquele momento de adversidade, de dificuldade, foram corajosas e Deus ali iniciou algo incrível. E Jesus aqui, através do que Ele fez, no momento em que João estava preso, ainda assim, Ele foi lá para um lugar movimentado e se expôs. Jesus mostrou que a gente não deve ter medo de fazer o que tem que ser feito. Aqui também hoje nos mostra que profecias apontam Jesus e profecias apontam que Ele vai voltar. Nós estamos preparados para a volta de Cristo? Porque nos últimos devocionais, queridas, eu falei muito sobre a vida de Jesus, o início da vida dele, e tudo está envolvido a profecia sendo cumprida, coisas que foram anunciadas há anos antes e que se cumpriram em Cristo. E existem muitas profecias que estão para se cumprir, o que mostra que a palavra de Deus é verdadeira. E o nosso coração está em Cristo, estamos o buscando de todo o coração. Estamos vivendo de acordo com a vontade dele ou ainda estamos muito apegadas aos nossos sonhos e deixando os sonhos de Deus de lado, a vontade do Senhor de lado. A palavra de Deus é fiel, é verdadeira e se cumpre. E lembre-se, sempre antes de você iniciar algo importante para o reino de Deus, situações estranhas vão acontecer, levantes estranhos vão acontecer. E como a gente lida com isso? Com oração e jejum. Buscando ao Senhor de todo o nosso coração, clamando que Ele nos ajude, que Ele nos dê discernimento, visão, para que em meio às adversidades a gente não tome decisões precipitadas e erradas, porque o inimigo, ele quer que a gente se precipite, ele quer que quando ele diga assim, se tu é filho de Deus, se atira daqui, ou seja, se tu é filho de Deus, não pensa muito no que vai fazer, porque o Senhor vai te guardar. Jesus, ele disse pro tentador, a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus, que a gente possa lembrar-se da palavra no meio das tentações e das provas. Aleluia. É isso. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, muito obrigada, Senhor, por esse devocional. Pai, que o Senhor possa nos levantar como mulheres cheias do Teu Espírito Santo e que Te amam acima de todas as coisas, que priorizam a Tua vontade, Senhor. Que sejam mulheres amáveis, dóceis, mansas, humildes, como o Espírito Santo diz que deve ser o fruto daquela que Te tem, Senhor. Gera fruto em nós, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai, se estamos errando, se estamos nos distraindo, Pai, com as coisas dessa terra. Espírito Santo, aviva em nós a alegria da salvação, aviva em nós a esperança, Pai.
Nos dá revelação, nos dá sonhos, nos dá visões, Senhor. Derrama dom sobre essas pessoas que estão me ouvindo, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. Se essa palavra te abençoou, se você gostou desse devocional, compartilha com mulheres que querem aprender mais da palavra, que querem ter um momento com Deus, que talvez leem a Bíblia e não entendem direito. Esse é um devocional de leitura contínua, onde vamos lendo a palavra sem pressa, trechos onde iremos ler, iremos comentar, mas iremos ler ela como um todo. Então, não vamos fugir de trechos e mensagens que muitas vezes as pessoas não pregam mais porque são difíceis. Difíceis de engolir, tipo assim, meu Deus, isso eu tenho que mudar na minha vida, e difíceis também de ensinar. Mas a gente tem que falar o que a palavra de Deus diz, então a gente não pode fugir de nenhum trecho da Escritura. E eu tô aqui para fazer isso contigo, lermos tudo, aprendermos tudo para a glória de Deus. Amém? Querendo Pai, até o próximo devocional.